Rede Girassol. O futuro é agora. São 12 horas. É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Estimado ouvinte, boa tarde. Confira as notícias na hora 12. Cidadãos têm até às 13 horas de hoje para pagar imposto sobre veículos motorizados. Departamentos ministeriais defendem trabalho conjunto para melhor aproveitamento do setor turístico. Angola consente empate nulo frente à Namíbia no primeiro jogo do Grupo C da Taça COSAFA. Na atualidade internacional, mais de 6 milhões de pessoas precisam de proteção humanitária no Burkina Faso, alerta Nações Unidas. Está a começar o Jornal da Tarde, edição de sábado, 29 de junho de 2024. A garantia técnica é de Politano Clemente, edição e apresentação de Janete Meio-Dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas, 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Uma vez mais, boa tarde. Os cidadãos que ainda não fizeram pagamento do IVM, Imposto sobre Veículos Motorizados, estão com cada vez menos tempo para tal. A chefe da repartição fiscal de Luanda, Isabel Cunha, disse que algumas agências da AGT em Luanda vão funcionar até às 13 horas de hoje. Nós temos estado a ter a repartição totalmente cheia. Temos aí por dia, às vezes, cerca de 200 contribuintes a serem atendidos que procuram os nossos serviços para o pagamento de impostos sobre veículos motorizados. Amanhã teremos as portas abertas da repartição fiscal. Teremos o atendimento das 8 até às 13 horas para atender aqueles contribuintes que vêm sempre para o final. E a notícia chegou de bom grado para quem ainda não fez o pagamento. Os cidadãos Juíce Novemba e Arnoldo Paulo enalteceram a iniciativa e demonstraram conhecer bem a necessidade do pagamento do imposto. Não tive conhecimento, por isso que eu estou aqui, é surpresa, não tive conhecimento. Assim está bom, cada dia que passa as coisas estão a melhorar, estão a ser legalizadas, tudo na legalidade. A polícia está sempre atrás de nós, complicado, porque quando você não há seguro, uma taxa é complicado. Portanto, quem tem seguro tem a taxa, vai trabalhar à vontade, não vai ter complicação com ninguém. Entretanto, a chefe da primeira repartição fiscal, Isabel Cunha, alertou para o pagamento de multas de até 25% do valor do imposto para quem não cumprir com o prazo estabelecido. O imposto sobre veículos motorizados começou de janeiro a junho. Quer com isto dizer que até 30 de junho todos os contribuintes devem de fato pagar o referido imposto. Para aqueles que não fizerem até 30 de junho já incorrem a penalidades. Penalidades já vão ser acrescidas a multas e juros. A multa é de 25% do valor do imposto. Se porventura tiver uma viatura em que o valor é de 1.850, sobre 1.850 vai incorrer a multa de 25% e o juro diário é 1% dia. A chefe da primeira repartição fiscal de Luanda, Isabel Cunha, a propósito das multas que deverão ser aplicadas a cidadãos que não pagarem o imposto sobre veículos motorizados até o dia 30 deste mês. Hoje, as agências da AGT trabalham até às 13 horas. O setor do turismo, que é visto como um dos potenciais contribuintes para a arrecadação de receitas e consequente diversificação da economia, é visto. Por isso, de acordo com as autoridades, há necessidade de se criar todas as condições para que os turistas em Angola vivam a melhor experiência possível. E nesta senda, os Ministérios do Interior e do Turismo reuniram nesta sexta-feira para discutir estratégias que visam garantir a segurança dos cidadãos que optam por explorar as potencialidades turísticas de Angola. Na ocasião, o Ministro do Interior, Eugênio Laborinho, defendeu um trabalho conjunto de diferentes departamentos ministeriais. Com a crise econômica e financeira que o país enfrenta, é imperioso que os Ministérios do Interior e do Turismo trabalhem em coordenação com o Ministério das Finanças para o fomento do turismo em Angola e o consequente incremento da arrecadação de receitas proveniente do turismo para o OGE. Gostaríamos de avaliar em conjunto a possibilidade do Ministério do Turismo implementar uma base de dados de gestão de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, de restauração e similares, contando com o apoio do Ministério do Interior e outros serviços e também com outras instituições do Estado.
E porque a segurança é considerada um fator importante para o desenvolvimento do turismo, a segurança, no caso a nível dos aeroportos, fronteiras terrestres e fluviais, é indispensável para o melhor aproveitamento do turismo e para a economia nacional. Por isso, o Ministro do Turismo, Márcio Daniel, falou da necessidade de os Ministérios do Turismo e do Interior trabalharem juntos. Que o turismo é um segmento da economia que absorve tudo o que acontece a montante. O primeiro ponto de contacto do turista com o território nacional são os serviços de imigração estrangeira. Uma vez no território nacional, a segurança é um fator crítico para que o turista que entra no nosso território volte para este território ou fale bem da sua estadia. Daí que os nossos dois setores estão intimamente ligados e, de certa forma, condenados a trabalharem de modo sinérgico. Para o diretor do Infotur, o foco fundamental cinge-se na criação de condições dentro do país, de modo a proporcionar uma estada marcante que propicie o desejo dos turistas regressarem a Angola para outra experiência. O nosso país é um país seguro e, aliás, a imagem que nós devemos passar, portanto, a nível nacional é que nós temos e vivemos num país seguro. Portanto, há sim focos, portanto, que necessitam ser trabalhados, mas, no modo geral, há segurança. Há segurança não só para os nacionais, como para os estrangeiros. Portanto, isto acho que é o ponto de partida. Portanto, se não fosse seguro, nós tínhamos que ver aqui outros fatores, mas Angola, sim, é categoricamente um país seguro. Sua Excelência, o Sr. Ministro do Interior, portanto, afirmou de uma medida, portanto, que a Polícia Nacional, portanto, tomou a cabo esta semana, o desbloqueio, portanto, de algumas fronteiras que nós temos aqui interprovinciais no nosso país, de modo geral, e que elas já foram baixadas, portanto, ordens para serem desmanteladas, vamos assim dizer, e que elas, nesta fase, já não constam, portanto, como uma barreira. Diretor do Infotur, que falava depois da reunião entre o Ministério do Turismo e o Ministério do Interior, que visou discutir estratégias para a implementação de mais segurança, de modo a que os turistas possam viver experiências que valham a pena repetir em Angola. O académico Carlos Ioba, que é o novo reitor da Universidade Independente de Angola, reconheceu os desafios que tem pela frente, enfatizando que a prioridade é olhar as metas que o país tem neste domínio e também nas metas da instituição. Nós estamos informados porque há um diagnóstico que foi feito e brevemente nós vamos sentar e traçar a estratégia para reativar esses cursos. Repara que nós estamos exatamente no fim do ano acadêmico. Estamos a entrar no fim do ano acadêmico e temos que preparar o próximo ano acadêmico. Daí que esses cursos serão revistos, a entidade promotora já conversou conosco e vamos fazer o trabalho no sentido de reativar esses cursos. Nós temos, por exemplo, o curso de Turismo e Hotelaria. É um deles. Sociologia é outro. Autarquias é outro. E posso lhe adiantar mais. Neste momento, no contexto nacional, é preciso ver que o curso de Turismo e Hotelaria é um curso que está no modo de cima, passa o termo. O curso da autarquia, a administração autárquica, é um curso que está no modo de cima, tendo em conta o próprio contexto. E a entidade promotora, neste momento, está preocupada com esses dois cursos, porque, afinal de contas, são aqueles que contextualizam o país, aquilo que é exatamente o país neste momento. De forma que nós temos isso em nossa manga. Reitor da Universidade Independente de Angola, Carlos Ioba, que falava neste sábado, durante a tomada de posse como reitor da instituição. Carlos Ioba falava sobre os cursos que estão desativados na instituição, que deverão ser ativados a qualquer instante. E Carlos Ioba também reconheceu os desafios que tem pela frente, enfatizando que a prioridade é de olhar as metas que o país e a instituição de ensino têm. Temos perspectivas de desenvolvimento da instituição e do país na sua globalidade, porque essa instituição, como instituição de ensino superior, deve efetivamente primar pelos objetivos traçados primeiro pelo país em si e também por aquilo que são objetivos específicos da instituição. Nós queremos ver a retomada dos cursos de mestrado, projetar, pelo menos numa primeira fase, um doutoramento, que não temos, e assegurar o funcionamento das distintas faculdades que configuram a nossa universidade.
E o PCA da DEA, Desenvolvimento do Ensino em Angola, Elias Piedoso Chimuco, garantiu que para o ano letivo 2024-2025 existem 1000 bolsas de estudos para estudantes em condições de vulnerabilidade. Ano letivo 2024-2025 e procuramos oferecer 1000 bolsas para diferentes estratos a este nível. Vamos cooperar com os SOBAs, com as administrações municipais, comunais, daquelas localidades, de modo a dar autenticidade a estes estudantes que estão nesta condição. Esta vai ser a condição, ou melhor, vai ser o modelo que vai ser usado. A nossa fundação, o Conselho de Administração, vai desencadear este processo a breve trecho. Ouvimos Elias Piedoso Chimuco, que garantiu que para o ano letivo 2024-2025 existem 1000 bolsas de estudo para estudantes em situação de vulnerabilidade. O responsável falava durante a tomada de posse do novo reitor da Universidade Independente de Angola, Carlos Ioba. Agora, política de Angola e do mundo. Decorre na Assembleia Nacional a sessão de abertura da reunião do Comitê dos Secretários-Gerais dos países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que antecede ao Fórum Parlamentar da região, que tem início na segunda-feira, 1 de julho, aqui em Luanda. O encontro tem como tema central otimizar o desempenho parlamentar através do aproveitamento da inteligência artificial e partilha de recursos para o reforço das capacidades dos parlamentares. E quem está a acompanhar este evento é o Simão João, que entra a seguir com mais detalhes. Simão João, boa tarde. Ora, boa tarde. Respondemos a partir da Assembleia Nacional, onde, por esta altura, os parlamentares da SADC, portanto, fazem a reunião plenária daquilo que é o Comitê dos Secretários-Gerais de países membros da SADC, que aqui vão analisar diversos assuntos. Mas eu vou agora à conversa com o Secretário-Geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho Dener. Muito boa tarde. Que assuntos é que estão a ser aflorados nesta sessão de abertura da 55ª Assembleia Geral da SADC? Muito boa tarde. Não, era só para dar uma nota que é muito importante, que a sessão de abertura será no dia 2. Portanto, hoje está reunido o Comitê dos Secretários-Gerais do Fórum Parlamentar da SADC. Portanto, o Comitê dos Secretários-Gerais é composto por todos os secretários-gerais. Nestas reuniões analisamos questões de natureza técnica ou administrativa. Portanto, nós nos antecipamos às reuniões que os políticos realizam. E nós, neste momento, estamos a ver as questões que se prendem com o nível de evolução dos nossos parlamentos na perspectiva técnica ou administrativa. Está em análise um tema hoje muito candente, que é a inteligência artificial. Então, estamos nessa discussão em que estágio é que os nossos parlamentos se encontram nesse aspecto. Muito obrigado. Agostinho Dener, ele que é o secretário-geral da Assembleia Nacional, aqui a avançar o assunto predominante nesta que foi então a abertura da reunião dos comitês dos secretários-gerais dos países membros da SADC. Otimizar o desempenho parlamentar através da inteligência artificial e também a partilha de recursos para o reforço dos parlamentares é o assunto que dominou, portanto, o encontro ou esta reunião entre os parlamentares da SADC. De resto, nós vamos continuar a acompanhar esta que é a 55ª Assembleia do Parlamentar do Fórum de Desenvolvimento da África Austral, que de resto tem início no dia 1 de julho e vai até o dia 7 do mesmo mês. Ficam as despedidas de Armando Samuel. Meu nome é Simão João. Boa tarde. Boa tarde, Simão João, na Assembleia Nacional, onde decorre a reunião do Comitê dos Secretários-Gerais dos países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC.
O presidente da República, João Lourenço, felicitou o antigo primeiro-ministro português António Costa pela sua eleição na última quinta-feira para o cargo de presidente do Conselho Europeu. Através de uma mensagem publicada na página da Presidência da República, João Lourenço manifestou que recebeu com grande simpatia a nomeação de Costa e afirmou que com honra o felicita pelo alto cargo para o qual foi investido, com a expectativa de que, sob a liderança do político português, que considera um destacado político da comunidade lusófona, a República de Angola deverá desenvolver relações bastante frutuosas e amigáveis com a União Europeia. João Lourenço mostrou-se expectante que a cooperação entre Angola e a União Europeia se intensificará com vantagens mútuas tangíveis. O chefe de Estado angolano terminou por desejar sucesso a António Costa no desempenho das novas funções. 12h16, o Tribunal Supremo adiantou a existência de novos desenvolvimentos ligados ao acórdão do caso que ficou conhecido como 500 milhões e que em breve serão publicados na página oficial da instituição. O tribunal alerta que qualquer informação posta a circular antes da publicação do acórdão no site da instituição não passará de mera especulação. Georgina João. O Tribunal Constitucional decretou que não houve um julgamento justo no chamado caso dos 500 milhões. O Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pitagros, reconheceu que houve falhas no processo judicial de José Filomeno dos Santos Zeno e Walter Filipe, ex-governador do Banco Central e mais 2 condenados à prisão por alegada corrupção, burla por defraudação e tráfico de influência. Foi posto em causa foi o julgamento, em que não foram observados os princípios constitucionais. O processo agora será remetido ao Tribunal Supremo, que foi a instância que fez o julgamento, e o Tribunal Supremo irá decidir sobre qual será o passo seguinte. Teremos que aguardar o pronunciamento do Tribunal Supremo para onde o processo foi ou irá. Depois disso poderemos dizer alguma coisa em relação a isso. Portanto, não quer dizer que essa decisão do Tribunal Supremo vá pôr em causa o combate à corrupção e outras questões. Passado 2 meses, após as alegações do Procurador-Geral da República, nesta sexta-feira, o Tribunal Supremo deu a conhecer que uma sessão ordinária do Tribunal Pleno e de Recurso analisou vários processos, dentre eles o processo 135/20, publicamente conhecido como o caso dos 500 milhões, e que a versão integral do acórdão de conformação deste processo será divulgada na página de internet do Tribunal Supremo. A informação foi avançada pelo porta-voz do Tribunal Supremo, Leandro Lopes. Vimos informar que foi realizada na manhã desta sexta-feira, 28 de junho, na sala do plenário do Tribunal Supremo, uma sessão ordinária do Tribunal Pleno de Recurso, que, entre vários processos, apreciou o processo número 135/20, publicamente conhecido como o caso dos 500 milhões. Nos termos do número 1 e 2 do artigo 8º da Lei 2/22, de 17 de março, Lei Orgânica do Tribunal Supremo, a versão integral do acórdão de conformação deste processo será divulgada na página oficial de internet do Tribunal Supremo, disponível em www.tribunalsupremo.ao. No cumprimento das obrigações processuais impostas por lei, a disponibilização do acórdão na página do Tribunal Supremo só será feita logo após a notificação dos sujeitos processuais. Qualquer informação sobre o sentido do acórdão antes da sua publicação na página oficial do Tribunal Supremo é mera especulação. Recordo que o julgamento do caso 500 milhões começou a 9 de dezembro de 2019, mas o caso remonta a agosto de 2017, quando José Filomeno dos Santos, ex-presidente do Fundo Soberano de Angola, Walter Filipe, ex-governador do Banco Nacional de Angola e outros foram acusados de envolvimento numa transferência ilícita de 500 milhões de dólares para uma conta bancária em Londres. Chegou a hora dos destaques do desporto. A Seleção Nacional de Futebol empatou 100 golos diante da Namíbia no encerramento da primeira jornada do Grupo C da Taça COSAFA. Desta feita, os Palancas Negras ocupam a terceira posição com 1 ponto. O Lesoto é o primeiro com 1, o mesmo que as Ilhas Seychelles em segundo, e a Namíbia está em quarto. Angola volta a entrar em cena nesta segunda-feira diante das Ilhas Seychelles às 11 horas.
Outros destaques do desporto: 1º de agosto revalida a taça de handball de Angola em handball masculino. Lá fora, Euro 2024, Suíça e Itália abrem os oitavos de final hoje às 17 horas. Mais desporto vai conferir daqui a pouco no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Na atualidade internacional, a Organização das Nações Unidas alertou que o Burkina Faso enfrenta uma crise humanitária sem precedentes e carece de meios para resolvê-la. O porta-voz do chefe da ONU, Stéphane Dujarric, apelou nesta sexta-feira para os Estados-membros fornecerem financiamento. O responsável falou que no Burkina Faso, os seus colegas humanitários dizem que o país está a enfrentar uma crise humanitária sem precedentes, com 6,3 milhões de pessoas a precisarem de apoio e proteção humanitária. Dujarric disse ainda que, juntamente com os parceiros internacionais, a ONU está a apoiar os esforços do governo para atender às necessidades imediatas das pessoas, trabalhando por meio do plano de resposta humanitária, e as organizações de ajuda humanitária já ajudaram mais de 730 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, em todo o país, somente este ano. Embora esteja um bom começo, representa apenas 17% dos 3,8 milhões de pessoas que pretendem ajudar, que é quase a metade do ano. O plano da resposta humanitária de 935 milhões de dólares para 2024 é apenas 17% financiado em cerca de 157 milhões. Com a atualidade internacional, voltamos à primeira página para recordar o que foi destaque. Cidadãos têm até as 13 horas de hoje para pagar imposto sobre veículos motorizados. Departamentos ministeriais defendem trabalho conjunto para melhorar o aproveitamento do setor turístico. Angola consente empate nulo frente à Namíbia na primeira jornada do Grupo C da Taça COSAFA. Lá fora, mais de 6 milhões de pessoas precisam de proteção humanitária no Burkina Faso, alerta Nações Unidas. Está a terminar o Jornal da Tarde, edição de sábado, 29 de junho de 2024. A garantia técnica foi de Politano Clemente, edição e apresentação de Janete Meio-Dia. Boa tarde, tem grande jogada a seguir. Eu sou porque nós somos. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.